Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Maná. Fala, galera, como é que vocês estão? E hoje a gente tem uma convidada muito, muito especial. Vocês já conhecem ela. Ela foi uma das primeiras integrantes do Maná. Atualmente está morando nos Estados Unidos. E ela cursa teologia. Seja muito bem-vinda, Jay! Oi, gente! Eu tô muito animada de estar aqui no Maná. Inclusive, é muito diferente estar no estúdio, que é o mesmo estúdio que a gente gravava anos atrás, e tá completamente diferente, com um time novo, completamente diferente também. E é muito bom ver vocês fazendo esse trabalho tão lindo. Inclusive, o integrante mais gato do Maná é o meu irmão. Nossa, gato, eu sei, mas não tá solteiro. E também ele tem uma irmã ciumenta. Mas ele é muito lindo, ele é muito bom no que faz. Eu sou fã do Maná. Por quê? Porque eu fazia parte e agora eu sou uma fã porque eu acompanho tudo que as meninas fazem, que o menino faz também. E eu fico muito feliz de ver esse trabalho tão lindo que vocês estão fazendo. E como a gente tá nessa vibe de nostalgia, a gente tem uma surpresa pra você. Que faz parte do nosso quadro, como se fosse a primeira vez. Vai passar aí. O que é que vai passar? Meu Deus. Ai, o primeiro molequinho. Sextou. Não é assim. Onde vocês acharam isso? Sextou tem que ser alegre, Jay, tem que ser. A gente gravava o Reels 2, 3. Sextou! horizontal ainda. A maior qualidade pra Deus é a sua disposição. Ai, Lidia. Não é o que você fala, não é o que Ai, você Jesus, faz. tu és bom, mas faz é um glow se up na você minha usa vida. todos os seus dons e os seus talentos pra cumprir a obra dele. Quando Deus te dá uma missão, você tem que ir em frente. Gente, eu amava fazer parte. Isso a gente gravou na FADBA. A primeira vez a gente gravou no estúdio da FADBA. E aí depois a gente veio pra cá, porque esse estúdio ainda não era, a gente não podia usar. Ah, eu amei esse quadro que eu fiz a primeira vez. É muito legal mesmo. E a lição de hoje, a gente vai um pouco pra lição de hoje, fala sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, que é uma história bem conhecida, todo mundo já conhece. E eu queria saber o que é que você acha de mais interessante nessa história. Nossa, tem tanta coisa interessante. Eu já preguei muito sobre essa história. E assim, Sadraque, Mesaque e Abednego são um exemplo pra mim. E quando bota Daniel junto também, porque é o que a gente está estudando todas essas semanas aqui na lição. E de verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego eram exemplos de jovens, são exemplos de adolescentes que a gente precisa ser, o que a gente tem que fazer. Porque para pensar, eles foram tirados da terra deles, eles foram cativos, e eles eram como príncipes na terra deles. Mas eles foram levados para o palácio e eles perderam tudo que eles tinham. Mas mesmo perdendo tudo que eles tinham, eles se mantiveram firmes no fundamento da palavra, no fundamento de quem Jesus, de quem Deus era. E eles se mantiveram firmes naquilo que o Senhor tinha pedido para eles fazerem. Então, eu imagino, tipo assim, não foi só eles três, não foi só eles quatro junto com Daniel que foram levados para a Babilônia. Tinham muitos hebreus lá, mas só eles três não se ajoelharam. Tem estudos que dizem que Daniel estava em outra cidade, fazendo outra coisa na época. Mas assim, vamos parar para pensar. A Bíblia diz que foram mais de 70 príncipes e várias outras pessoas também foram levadas cativas para a Babilônia. Mas só 3 não se ajoelharam. Então, acho que isso para mim é a coisa mais interessante. No meio de todo um povo que era o povo de Deus, que sabia que era o povo de Deus, ainda assim, eles se ajoelharam perante a estátua. Ou por medo de morrer, ou porque eles já tinham se acostumado com a idolatria. Eu não sei exatamente o motivo, eu não estava no coração deles para saber. Mas o que a gente pode ver através da Bíblia é que aqueles que se destacaram foram os que tiveram posicionamento. Porque se ajoelhar é muito fácil perante as coisas do mundo. E aí, se a gente traz para nossa realidade, os jovens hoje em dia, a gente se ajoelha para tudo. A gente se ajoelha na faculdade, se ajoelha na escola, se ajoelha para os amigos. Literalmente, a gente acaba se entregando para o que o mundo tem para oferecer, as redes sociais. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego são um exemplo do que a gente precisa fazer, se manter de pé e se manter firme, mesmo quando todo mundo, inclusive as pessoas do nosso próprio povo, estão se ajoelhando para algo. Eu acho que esse é o maior aprendizado que eu tenho dessa história. A lição de hoje, eu acho que ela foca bastante nessa questão dos princípios, de não abrir mão dos seus princípios quando sua fé é testada, sabe? E eu acho muito interessante como eles eram tão jovens, passaram por uma prova tão grande, sabe? Porque precisa ter coragem para ter passado pelo que eles passaram. E eu acho muito interessante. E a gente também é testado constantemente, né? Sim. E eu acho que por experiência minha e todo mundo, né? Que, tipo assim, na escola é um lugar que a gente é testado muito, tipo, todos os dias. Não só na escola, né? Mas é porque é minha realidade. E eu vejo muito que a gente, às vezes, abre mão de muitas coisas, de muitos princípios, de muitas verdades que a gente acredita, pra, às vezes, agradar nossos amigos ou simplesmente pra se manter descolado, se encaixar em algum lugar. E isso foi o que mais me chamou a atenção nessa lição. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, como a gente pode... Você falou de época de escola, Duda, e assim,
Eu tive minha fase na escola que eu literalmente, eu me ajoelhava pra tudo que existia na escola. Eu queria ser, você falou a palavra descolada, era exatamente o que eu queria. Porque eu falei do glow up que Deus me deu. Jesus é bom. Ainda tenho coisa pra melhorar, mas se comparar da época do Manatim, que era minha época de escola, foi minha época de ensino médio, glória a Deus, melhorei. Mas assim, eu era considerada pelas minhas próprias amigas como a feia arrumada. Sempre diziam que eu era arrumadinha. Nossa, você é muito arrumadinha. Sim. Mas você continua sendo feia. Só porque você se arruma não quer dizer que você é bonita. Sim, essa era a linguagem das amigas, né? Amigas do cão. Mas amém. Eu não tinha um Sadraque ou Mesaque. Eu era o Abednego e eu não tinha um Sadraque ou Mesaque pra me incentivar. Na verdade, eu tinha gente da Babilônia. E eu andava com a galera da Babilônia. E por isso, eu acabava entrando no que elas faziam, no que elas falavam. Eu comecei a xingar por causa disso. Eu tive aquela fase de experimentar coisas que eu não deveria ter experimentado só pra estar dentro do bando, tá dentro do grupo. Lá nos Estados Unidos, eu tô fazendo teologia agora, e tem um termo que a gente estuda, que faz muito parte dessa geração Z, que é fear of missing out. É tipo um medo de você estar de fora das coisas. É literalmente um termo que é usado até no marketing, porque as pessoas têm medo de estar de fora. O marketing hoje em dia usa isso, porque se você fala, tá todo mundo aqui e você não tá, você vai comprar aquele produto porque todo mundo tá fazendo. Já viu? Tipo, aquele produto, você nem precisa, você não precisa de mais um rímel. Você não precisa disso, mas todo mundo tá comprando aquele rímel daquela marca. A gente é menina, a gente sabe o que é. Sim. A gente compra. E Sabe? isso tá na nossa vida espiritual também. Eu vejo muito Sadraque, Mesaque e Abednego como aqueles que não tiveram medo de estar de fora das coisas do mundo, porque eles sabiam que era mais importante estar dentro do céu do que estar fora das coisas do mundo, sabe? Então, na minha época de escola, menina, eu fiz de tudo que eu não deveria. E quando eu caí na real de que eu tava fazendo isso pra me encaixar num grupo de pessoas que eu nem queria ser, eu percebi que eu não precisava. Eu fazia tudo pra ser igual às meninas, que no fundo, eram tristes, depressivas, ansiosas, não tinham pais presentes. E eu fazia tudo pra ser aceita por elas. Eu ficava assim, eu quero ser aceita mesmo, quero ser igual a essas meninas, ou eu quero ser diferente? E quando eu percebi que eu queria ser diferente, aí eu comecei a ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. E eu comecei a andar com Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque eu acho que isso é muito importante também. A gente não pode só querer ser o Sadraque e andar sozinho. Porque quando você vê na Bíblia, você pode procurar, você pode ler Daniel inteiro. Você não vai encontrar Sadraque sozinho andando na rua. Você não vai encontrar Mesaque por aí. Sempre estavam os três juntos. Porque eu imagino, quando um quase caía, o outro puxava. Ô, menino, adianta, bora! Vai ler a lição, vai estudar a Bíblia. Eu imagino isso, de que eles se apoiavam. E eles realmente, a Bíblia fala que eles se apoiavam em oração, os quatro, junto com Daniel. Então, eu vejo isso como algo muito, muito importante, essa virada de chave. Eu tive isso na minha adolescência, quando eu decidi parar de andar com a galera da Babilônia, porque eu não queria ser como a Babilônia. Mesmo que eu achasse que eu queria, no final, a Babilônia só é idólatra, vai ficar, no caso, não vai passar a eternidade com a gente, e vive uma vida por aceitação, mas quando chega em casa de noite, só tem vazio, depressão e ansiedade. Verdade. E isso das amizades é realmente muito importante. Eu sou muito grata a Deus por ter amigas cristãs que estão sempre ali, sabe? A gente compartilha nossas experiências. E mesmo a gente estudando em escola cristã, acaba que tem muitas pessoas que não são, sabe? E a gente precisa sabe, uma fortaleza, amigas que seguem a mesma fé que você. Eu acho isso muito importante e eu acho isso muito legal na história deles, sabe? Como eles nunca estavam sozinhos, como eles sempre tinham uma amizade muito linda ali. E vendo a história deles, a gente percebe justamente que nosso ciclo de amizades importa sim pra Deus e importa muito. Demais. E uma coisa que quando eu li essa lição também, já me acrescentou bastante, que eu tava lendo, é sobre a questão de ser influência e influenciar, né? Porque eu acho que quando a gente é adolescente, a gente às vezes foge muito. Tipo, eu não vou representar nada, eu não vou fazer isso também, mesmo sendo certo, Sim. porque eu vou passar por cima e não vai acontecer nada. Só que uma coisa que eu percebi é que, querendo ou não, de qualquer forma, eu vou estar sendo influência. Pode ser pro bem ou pode ser pro mal. E eu acho que lendo isso daqui, é tudo questão de escolha, né? Eles escolheram seguir a Deus, escolheram, mesmo, com certeza eles podiam estar com medo, mas eles entregaram tudo nas mãos de Deus, e eu acho que é isso que a gente também precisa fazer. Você falou sobre escolha, veio um pensamento aqui, e eu acho isso muito interessante. A escolha que eles tiveram que fazer foi muito rápida. Já parou pra pensar? Sim. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu já preguei várias vezes sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, e eu nunca parei pra pensar. Chegou do nada, no meio da cidade, tá todo mundo vivendo o dia normal, e aí vem um cara e diz, todo mundo ajoelha agora perante essa estátua nova. E eles tiveram que tomar uma decisão mais rápida da vida deles. E eles poderiam ter se ajoelhado. Porque na hora da decisão rápida, na hora da pressão,
a gente decide fazer o errado. Sim. Quando estão te oferecendo aquela coisa, aquela bebida, aquela droga, aquele sei lá o quê, que você tem que fazer porque tá todo mundo te pressionando pra fazer, você decide ir. E é por isso que a gente tem que estar tão firme na palavra que, mesmo que a gente esteja sobre pressão, a gente sabe as decisões que a gente tem que tomar. E eu acho que isso vai muito de instinto. Quando a gente tem um instinto pro pecado, a gente se ajoelha. Mas quando a gente tem um instinto voltado pro Senhor, a nossa primeira reação é, não, eu não me ajoelho a ninguém que não seja Yahvé, que não seja o meu Senhor. Então, a gente precisa treinar o nosso corpo, treinar a nossa mente, o nosso espírito, para que a gente esteja tão fortalecido no Senhor, que quando vierem essas situações de ter que decidir super rápido, a gente decide pro lado certo. E eu acho que eles só decidiram nessa rapidez toda também porque eles andavam com Deus. Porque eles tinham Deus e os princípios dele firmados no coração deles. Tanto andavam com Deus que o quarto homem entrou na fornalha com eles. Sim. E eles não tinham nenhuma certeza de que eles iam sair de lá vivo. E isso é uma das coisas que mais me pega, assim, sabe? Porque eu fico pensando, será que meu primeiro reflexo também ia ser ficar de pé e não me ajoelhar? Porque eles não sabiam o que ia acontecer com ele depois que eles entrassem na fornalha. Fala que mesmo as pessoas que estavam fora morreram, assim, de tão quente que tava. Então eu fico pensando, eu espero que o meu primeiro reflexo fosse não me ajoelhar. Ele mesmo fala, né? Eu não lembro quem foi, acho que não disse se foi Sadraque, Mesaque ou Abednego, mas um deles falou pro rei, mesmo que nós morramos, nós não nos ajoelharemos. Isso é muito forte. Fala aqui no capítulo 4. Mesmo que nós venhamos a morrer, nós não nos ajoelharemos, porque o Senhor é quem dá a vida e quem tira a vida. Então, isso traz aquela ideia de Paulo, que é muito difícil a gente viver, né? Que a morte é lucro. Vamos ser sinceros, é muito bonito a gente falar aqui na frente do microfone, com ar-condicionado, bonitinha, todo mundo, as meninas de rosinha, de roxinho, de azulzinho, ai que fofas. Mas chegar na hora de tomar a decisão de verdade, será que a gente realmente ficaria de pé? É verdade. Eu acho que não, sinceramente. Porque a gente não pode viver numa vida onde a gente vai ficar de pé. Mas se a gente para pra pensar na pressão, é muito difícil. Então, todos os dias a gente precisa se analisar. Será que eu ficaria de pé? Tem dias que eu falo, hoje talvez eu ficaria de pé. Hoje eu ficaria com certeza. Não, hoje eu me ajoelharia. Hoje eu me ajoelharia. Então, a gente precisa estar sempre na posição de que a gente está tão firme com Jesus que os nossos joelhos só se dobram pra ele, sabe? E às vezes a gente olha pra história deles e fala, eu me ajoelharia, mas eu não me ajoelharia, sabe? Mas se ajoelha pra outras coisas da vida, assim. Exato. E aí... A idolatria nem sempre é pra imagens, né? A gente se ajoelha, tipo assim, ó, me empresta o celular. A gente se ajoelha todo dia pra isso aqui. Tipo, meu Deus, Judas traiu Jesus por 30 moedas. A gente tá traindo por tão menos. A gente fala do que ele fez, ou a gente fala da galera que ajoelhou, mas a gente ajoelha todos os dias. E às vezes a gente nem percebe que a gente tá ajoelhando. Sim. É uma coisa tão natural do nosso dia a dia, que a gente tá no For You do TikTok e sem querer bate em alguma coisa que não era pra você ficar, era pra você ir embora. Mas você fica, porque não tem nada demais. É só um vídeo, é só 1 minuto. É rapidinho. E não é rapidinho. Porque aquilo tá entrando na sua alma, tá entrando no seu espírito, tá destruindo você. E dessa forma, a gente tá se ajoelhando perante as coisas desse mundo. Idolatria nem sempre, na maioria das vezes, não vai ser uma imagem na sua frente de Nabucodonosor, que você vai se ajoelhar fisicamente. Mas quando você ajoelha o seu coração para coisas emocionais, para suas amizades, para menino, para menina, para sei lá o que você tá fazendo, se você tá se ajoelhando para as coisas do mundo, você também tá perdendo o seu posicionamento de realmente Sadraque, Mesaque e Abednego, de entender quem é que te chamou. E a lição também Obrigada, fala Marcela. que quanto mais a gente fala sobre Deus, quanto mais a gente estuda, mais a gente cria intimidade com Ele. Sim. E é criando intimidade com Ele que a gente também cria confiança. Então, eu acho que, tipo assim, todos os dias, eu tenho uma coisa muito firme na minha cabeça, que, tipo assim, todos os dias, mesmo que eu não esteja com vontade, eu priorizo muito o meu devocional, porque eu acho muito importante. E pra começar já meu dia, né? Aí, tipo assim, todos os dias, sempre que eu acordo mais, sei lá, não tô com vontade de fazer hoje, eu vou lá e me nego assim, falo, não, isso é coisa do inimigo que tá colocando na minha cabeça, eu vou fazer, vou ler minha Bíblia, mesmo sem vontade, mesmo, né? Vou ler minha Bíblia, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai estar comigo, e eu acho que é o que tem faltado, que a gente às vezes se desmotiva e perde completamente o fluxo e acha que às vezes não dá pra voltar, que a gente já tá assim, vão continuar assim mesmo. E a gente não volta a ler. Eu acho que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente entende a palavra de Deus, a gente se apaixona por ele. E isso gera confiança. Nossa, isso é muito lindo. E confiança, você falou de confiança. Eu não consigo parar de pensar nas amizades.
Quando você falou das amizades, eu acho que isso é algo pra gente voltar, porque isso é tão importante pra adolescente, tão importante pra gente, na verdade, que tá jovem, pra gente mais velha, pros pais. Se tem pais assistindo e acompanhando a gente, você deveria, no caso, inclusive, se você não tá acompanhando, manda pro seu pai esse podcast, pra ele poder ouvir. E pros Os seus pais. amigos também. Pois é. Ó, já manda pro seu Sadraque, pro seu Mesaque. Se não for um Mesaque e um Sadraque, for da Babilônia, já manda pra ele também, pra ele se converter e virar um Sadraque e um Mesaque na sua vida. Aleluia. Mas e é muito importante a gente entender a questão das amizades. Porque se a gente anda com as pessoas erradas, nós nos tornaremos as coisas erradas que essas pessoas estão fazendo. Sadraque, Mesaque e Abednego andavam sempre de mão dadas, juntos. Você não acha na Bíblia eles separados. Por quê? Porque a influência de um transformava o outro. Uma influência é alguma coisa muito importante. É por isso que é muito sábio a gente escolher as pessoas que a gente segue nas redes sociais. A gente escolhe as pessoas que a gente anda. É só meu amigo de escola que eu passo o intervalo. Não é só seu amigo de escola que você passa o intervalo. Você passa 30 minutos todo dia com essa pessoa tá te influenciando, ou pro bem ou pro mal. Então, é muito importante a gente saber com quem a gente tem se contaminado ou tem criado uma relação positiva. Porque isso vai nos aproximar, nos afastar de Deus. Tudo que a gente faz nos aproxima ou nos afasta de Deus. Verdade. Vai falar. E eu acho que, tipo assim, em questão de amizades, pra mim foi muito difícil também. Tipo, separar, eu renunciar justamente à minha vontade. E eu acho que sim, a gente sempre vai poder, eu sempre vou poder ajudar, eu sempre vou estar aqui disposta, até para as pessoas que hoje eu não sou tão próxima, que eu escolhi me afastar, eu sempre vou estar aqui, se elas quiserem falar comigo sobre Deus, sobre qualquer coisa, eu sempre vou estar aqui. E eu sempre vou querer o bem, né? Não é porque eu me afastei que eu vou tratar mal, não, muito diferente disso. Eu acho que a gente pode influenciar, sim, estando perto, mas eu acho que quando a gente está perto de pessoas que não têm o mesmo princípio que a gente, não têm os mesmos ideais que a gente, perto, eu digo, tipo, de estar no mesmo ciclo, frequentar os mesmos lugares. A gente vai acabar sendo influenciado, sim, porque sem influência, a gente já tem que ser, e é muito legal, só que, tipo assim, você tá todos os dias com essa pessoa, frequentar os mesmos ambientes, às vezes tem que parar pra pensar, será que é normal isso? A gente tá frequentando os mesmos. É um bom pensamento. Eu acho que de tudo que a gente falou aqui, claro que a gente falou muita coisa, mas eu acho que a gente podia fazer um desafio prático para quem tá assistindo. Analisa seus amigos. Vai agora, faz uma lista e pensa exatamente quem você tem andado. E não tira ninguém. Não entre naquela fase da negação. Fala todo mundo que você anda. Eu ando com essa pessoa, eu ando com essa pessoa, eu ando com essa pessoa. E analisa se essa pessoa realmente tem sido um Sadraque, um Mesaque e um Abednego na sua vida, ou se ela tem sido da Babilônia, se ela tem sido alguém que te leva para as coisas erradas. Analisa e faz realmente não é uma regressão, não é algo psicológico, é algo real, você vai agir, é uma atitude. Você precisa analisar para que você saiba de quem você tem que se afastar. E dói se afastar dos amigos, dói muito, mas dói muito mais a gente se afastar do nosso melhor amigo, que é Jesus. Porque a gente tá perto de amigos que não nos levam pra Jesus, sabe? Então, eu desafio você a fazer isso. Porque eu tive que fazer, a Duda acabou de dizer que teve que fazer. Nós temos que fazer isso na nossa vida. E se você ainda não tomou essa atitude, talvez é isso que tá te travando. É isso que não tá deixando o seu relacionamento com Jesus crescer. É isso que não tá fazendo você realmente conhecer Jesus como ele realmente é. É porque você tá preso em pessoas que não te deixam ver Jesus como ele é. Então, eu acho que é um bom desafio pra gente fazer. Eu vou fazer esse desafio. Vou fazer porque também. A gente tem que sempre ficar refazendo com os nossos ciclos. Então, eu vou fazer esse desafio. E eu quero que você faça também. E depois conta pra gente como foi. E eu acho que a gente também fica conhecido pelas pessoas que a gente anda, né? Então, tipo assim... Muito, muito. Você acaba sendo conhecido. Mas eu não faço isso, eu não xingo. Mas vai que seu amigo xinga, sabe? Você fica conhecido com alguém que anda, com alguém que xinga. Então, eu acho que, mesmo se você não faça, é legal andar com pessoas que também não fazem, sabe? Exatamente. Porque a outra pessoa também olha pra você e, tipo assim, por exemplo, eu xingo e Sofia não. Aí a pessoa olha pra mim e olha pra Sofia e pensa, essa daí deve xingar também, né? Exatamente. Porque anda com pessoas... Tem um estudo psicológico que diz que nós somos a soma das 5 pessoas que a gente mais anda. Então, mesmo que você não xingue, você vai ter, na impressão das pessoas, a pessoa que você tá do lado. Então, é normal, é natural a gente acabar tendo os deslizes das pessoas que a gente tá perto. A gente acaba se tornando parecido com essas pessoas. Sim. E as pessoas se tornam parecidas com a gente. Então, se você tem entrado em ambientes, se esses ambientes não têm sido transformados para Jesus, é porque, na verdade, ao invés de influenciar, você tem sido influenciado.
Ao invés de você ser uma bênção, porque a gente falou muito da gente analisar os nossos amigos pra gente escolher quem vai nos abençoar. Mas será que você tem sido bênção também? Essa é uma boa pergunta. Porque às vezes é você que tem sido a pessoa da Babilônia que tá levando o povo pro pecado. Às vezes é você que tem sido uma péssima influência. Desculpa te machucar, doeu, não vou te bater mais, foi só uma vez, não queria machucar não. Mas é uma coisa real, a gente precisa pensar. A gente pensa muito que os outros têm que nos abençoar, mas será que nós temos abençoado? É verdade. E isso de ser influenciado e tal. Até coisas pequenas, tipo assim, eu e minhas amigas, a gente fala muito parecido. Tipo, você tá conversando comigo e elas falam provavelmente muito parecido como eu falo, sabe? Gírias, as expressões que a gente usa. Então, mesmo que a gente não queira se influenciar, a gente é influenciada por coisas pequenas, sabe? Com certeza. E eu acho que, tipo assim, sobre o que você falou da gente... Calma que eu me esqueci o que eu ia falar. Da gente... Eu esqueci. Esqueceu. Buguei, Amém, buguei. tá tudo bem. Buguei. Tá, ela anda provavelmente com alguém que tem perda de memória recente. A É, amiga dela pois chama é. Dori. Oi, Dori, tá assistindo a gente, tudo bem? Faz sentido, a gente anda com pessoas assim e a gente acaba esquecendo também. Tá difícil. Oh, Deus. Eu Volta sou minha assim memória também, aqui. eu esqueço tudo. Mas amém. Nossa, foi muito bom. Muito bom. Verdade. Eu realmente vou fazer essa lista quando chegar em casa pra eu poder analisar com quem eu tenho andado, porque nosso ciclo muda sempre, né? Então eu tenho que analisar quem eu tenho ficado perto pra saber se as pessoas que eu tenho ficado perto têm me aproximado de Jesus. E se eu tenho aproximado de Jesus também. Isso é Lembrei. muito Você importante. falou agora, eu lembrei. Lembrou? Lembrei. Graças a Deus. A gente, às vezes, fica procurando nas outras pessoas, coisas que a gente não tem. E, às vezes, também, tipo assim, é super aconselhável a gente procurar amizades cristãs também. Mas a gente também tem que procurar ser essas amizades. Uau, Porque sim. a gente olha pra outra pessoa, a outra pessoa também vai querer procurar amizades cristãs. Então, eu acho que pra você se livrar totalmente, você conseguir procurar essas amizades mesmos e encontrar, você tem que estar disposto a se tornar, porque é um processo Uau. doloroso também. Uau. A gente procura a amizade certa, mas a gente precisa ser a amizade certa. Cara, Às vezes você fica pensando, tipo assim... acabou o podcast. Duda, a próxima vez que vai entrevistar a Duda sou eu, que eu quero ouvir as coisas que ela tem pra falar. Verdade. Vai, Sofia, E sua às vez agora, vai. Vai, Eu Sofia, ia falar, vai, eu sua vez. também Faz, acho que faz eu esqueci. agora a frase do corte E que a gente vai cortar pra postar no Instagram do Manatim. Vai. E às vezes a gente fica pensando, tipo assim, eu não tô achando meu Sadraque e meu Mesaque, sabe? E você tá sendo abidnego pra achar essas pessoas, sabe? Cortou? Cortou pro Reels? Corta pro Reels. Então eles... Mas Essa é boa. foi por um rumo que eu nem imaginava que ia ser. Achei que a também gente ia não falar sobre imaginava. princípios e Eu tal, mas também, foi só muito sobre bom. isso. Mas tudo envolveu aqui, né? Vale É a gente falar de verdade, tudo, princípios é. também num Sim. próximo podcast, mas assim, é bom a gente ir por um caminho Foi- diferente. Sim. Foi Uma ótimo. interpretação nova do que, não sei, o Sadraque Dessa Mesaque e história que a gente já Abednego pode ser. conhece, eu acho que a Exato. gente conseguiu tirar coisas bem legais Eu tenho daqui. certeza. Eu tenho Agora, certeza. de tudo que a gente aprendeu aqui, eu queria que você mandasse uma mensagem pro pessoal, pra depois a gente Uau. botar uma surpresinha ali. Mais uma surpresa. Tá mais bom. um. Uma mensagem final de tudo que a gente falou. Uau. Eu acho que vale muito a gente entender quem a gente tem andado. Foi muito forte o que a Sofia falou. Não adianta você querer ter amigos certos se você não tem sido o amigo certo. Não adianta você procurar o Sadraque e o Mesaque se você não tem sido o Abednego. E também não adianta você querer ter um Sadraque e um Mesaque se você continua andando de mão dada com a galera da Babilônia. Não adianta você querer que suas amizades sejam bênção se você tem andado com pessoas que não são bênção e que não conhecem a Jesus. E não adianta nada você ter amigos que não te aproximam do melhor amigo que você tem que ter, que é Jesus. Então, realmente, a única mensagem que eu tenho pra passar de tudo isso é que a gente precisa analisar com quem a gente tem andado, porque às vezes a gente tá andando com todo mundo e não tem andado com Jesus. E aí o quarto homem não vem na fornalha quando a gente não tem andado com ele. É verdade. Isso, agora vamos mostrar nossa surpresinha. Eu tô animada, Calma que porque vai passar. como se fosse a primeira vez, já foi lindo. Oh, tia Eliane. E hoje é dia de receber a Jay aqui com a gente de novo no Manatim. E, gente, a história com a Jay é uma história, assim, de longuíssima data. E eu costumo dizer que é uma história não só de ministério, é uma história de amor também. Eu tinha acabado de chegar aqui na União Leste Brasileira e eu estava, assim, ávida por desenvolver projetos com os adolescentes, para os adolescentes, porque essa sempre foi uma linha de trabalho que eu gostei de dedicar muito da minha energia, muito da minha vontade, muito das minhas orações, porque eu acho que vocês são talentosíssimos e vocês devem e precisam produzir conteúdos sobre a palavra de Deus, conteúdos evangelísticos, conteúdos de conservação dos membros, porque vocês podem sim trabalhar muito.
E eu tava procurando alguém. E então o Alcides, que trabalha aqui com a gente na União, ele me indicou. Ele falou assim, olha, lá na Igreja da Paralela tem uma menina que ela é muito talentosa. E você podia chamá-la para te ajudar. E aí eu comecei a convidar a Jay para algumas coisas. Apresentar a live, gravar vídeos e estar ali junto com a gente. Mas eu já tinha o grupo do Manatim. Só que logo surgiu uma vaga, muito breve surgiu uma vaga. E aí eu fiz um desafio maior ainda. Eu falei assim, Jay, além de gravar e fazer a live, eu quero que você venha com a gente também pro Manatim, para gravar vídeos diários e tal. E ela, gente, ficou super feliz. E uma coisa assim que sempre me encantou na Jay foi a disponibilidade e a simplicidade. Porque ela, diante de tantos privilégios que ela tem na vida, ela podia se esquivar de algumas coisas que são difíceis. E gravar o Manatim agora tá até um pouco mais tranquilo. Eu tenho que dizer pra galera mais jovem que tá um pouco mais tranquilo. Mas sempre foi muito desafiador. A gente gravava com muita intensidade. Já tive que pedir autorização para a Jay fazer prova em outro dia. Já tive que levar a Jay em escola. A gente já teve que sentar no chão e comer. A gente já teve assim momentos bem desafiadores. E ela sempre foi muito parceira, muito acessível, muito querida. Então, é hoje uma mulher já, né? Não é mais uma menina. Mas é alguém que eu levo na minha vida, no meu coração para sempre. Muito obrigada porque você veio hoje. É uma alegria te receber aqui. E sabe que essa aqui é a sua casa. Você será sempre muito bem-vinda. Beijo! Ai, tia Eliane, eu amo você. Demais, demais. Esse dia que a gente foi gravar, que ela falou que teve que pedir autorização pra prova, é porque a gente gravou na FADBA, com a galera da FADBA. Sério? Então, eu era a única que não estudava lá, que não era estudante da FADBA. Ela me buscou na escola. A gente foi... Ou eu faltei escola esse dia? Não, faltei escola. Eu não lembro. Eu acho que eu não faltei escola, não. Eu não lembro. Mas eu acho que eu não faltei. Não falta em escola, independente de se eu faltei ou não. Enfim, fui pra FADBA e a gente gravou até de madrugada. Acho que a gente terminou de gravar aqui 2 da manhã. E eu tinha prova no outro dia. Então eu cheguei, a gente dormiu lá na FADBA mesmo. E aí ela me levou 6 da manhã, me trouxe da FADBA pra cá. Porque a FADBA é 1 hora, 2 horas aqui. Me trouxe e eu cheguei direto na escola, sem uniforme. Não queria me deixar entrar, porque eu tava sem uniforme. Eu entrei sem uniforme. Tia Eliane falou, ela só vai entrar pra fazer a prova. Eu cheguei, já estavam fazendo a prova. Eu entrei na sala, quase não me deixaram entrar de novo, porque era o meio da prova. Sim. Fiz a prova. E no final eu até consegui uma nota boa, glória a Jesus. Mas foi uma situação assim, muito engraçada de poder viver. Foi a primeira gravação do Manatim. E depois a gente só tem crescido. E é muito legal ver essa nova geração do Manatim fazendo algo que começou de forma tão linda e continua de forma tão linda. Eu amo que o projeto continua com o mesmo propósito. Não corromper o coração, que é trazer o Maná diário pra gente que tá aqui e também pra gente, porque quem tá gravando também recebe muito. Demais. É verdade. E pra gente aqui que tá gravando com você, foi um prazer enorme gravar com você. Eu lembro como foi, tipo assim, o primeiro contato que eu tive com o Maná, que ainda foi na sua época. Eu lembro que eu vi vocês passando pra gravar no parque, eu acho, algo assim. E eu falei, nossa, que legal. Eu acho que quando eu for adolescente, porque pra mim vocês eram adultos, né? Hoje em dia eu sou adolescente também. Mas eu falava, nossa, quando eu for adolescente também eu quero fazer isso. E eu acho que, graças a Deus, eu consegui, né? E é muito legal ter tido essa experiência também. Eu imagino que tenha sido muito bom pra você Foi também. incrível. Transformou muita coisa na minha vida. E assim, nem sempre você vai estar com o microfone na mão e aqui com a gente no estúdio. Mas você pode começar onde você tá. E a oportunidade, a tia Eliane me viu, o Alcides me viu, e aí falou pra tia Eliane, porque na igreja eu já fazia as coisas. Se eu não tivesse me posicionado na igreja, provavelmente nunca teria vindo pro Manatim. Eu não sei como as meninas foram encontradas, mas eu tenho certeza absoluta que elas não estavam paradas, sem fazer nada para ser encontradas. Então, não adianta você orar e querer vir pro Manatim. Meu Deus, eu quero fazer parte, eu quero ser integrante. Você tem feito alguma coisa na sua vida para que isso se torne uma realidade? Ou você tem esperado de braço cruzado que Jesus te dê oportunidade, sendo que você não tem posicionamento? Nossa, foi meio pesado. Mais uma bomba aqui, ó, galera. Mais um corte aqui, ó. Desculpa, é porque isso também fala sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Verdade. Vai, último minuto, senão a gente vai passar do tempo. Mas isso é muito verdade. Posicionamento nem sempre vai ter a ver com posição. Porque, às vezes, seu posicionamento vai te levar pra fornalha. Seu posicionamento de não se ajoelhar vai fazer com que as pessoas da escola não gostem de você. Seu posicionamento vai ser que nem José. Às vezes, você não vai
sair da prisão. Você vai se posicionar e não se deitar com a mulher de Potifar e você vai pra prisão. Mas, quando você se posiciona de forma correta, vai chegar o tempo da honra. Porque depois que passou a fornalha, o próprio rei começa a adorar a Deus. Porque isso gera um testemunho. Então, se você se posicionar na sua igreja, na sua escola, na sua família da forma correta, quem sabe um dia, seu tempo de honra não vai ser viver algo como o projeto do Manatim ou alguma outra coisa que Deus tem pra você. Então, começa, se posiciona. É verdade. É verdade. E pra gente encerrar nossa conversa, eu queria que você orasse pra gente. Rapidinho, só antes. Vou agradecer novamente aqui por você estar aqui com a gente. A gente tem aprendido muito com você nas redes sociais. Obrigada. Duvido que tem alguém que não siga ela, mas já sabem, né? Jay, seguir a Jay, que duvido que você não siga, mas é isso aí. E seguir também o Manatim, por favor. É verdade, por Segue favor. o LBTim. E foi um prazer estar aqui com você. Tô muito feliz, gente. Obrigada Verdade. mesmo. Vamos orar, então? Vamos orar. Jesus, muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor falou nos nossos corações hoje. Senhor, eu peço que a gente possa sair daqui desse podcast aprendendo como encontrar bons amigos e como ser um bom amigo também, Senhor. Nos torna Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, José, Paulo, Senhor. Nos torna parecido contigo. Nós queremos ser como Jesus. Nós queremos andar como o Senhor andava, como o Senhor fazia as coisas e continua fazendo. Nos ensina dia após dia como sermos melhores, Senhor. Nós te amamos e eu peço para que o Senhor traga entendimento para quem está assistindo esse podcast, para saber de quem tem que se afastar, de quem tem que se aproximar, as atitudes que eles precisam mudar e o posicionamento que eles precisam começar a ter para que eles possam ser Sadraque, Mesaque e Abednego na vida das pessoas e também no testemunho que eles vão gerar. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, galera. Um beijo. Tchau, gente. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever. É isso. É isso. Beijo. Beijão.